Boa tarde a todas e a todos. Acredito que já estão conseguindo me ouvir bem, me ver também. Então, hoje a gente está dando início ao quarto encontro, né, do nosso ciclo de debates em estudos organizacionais. E hoje a gente vai trazer o professor João Areosa, da... ele é pesquisador, né, na SIX Nova, da Universidade Nova de Lisboa, e ele é professor no Instituto Politécnico de Setúbal. Né? O professor ele vai trazer hoje para a gente, para a discussão, a questão de saúde e segurança no trabalho. Né? A gente vai buscar discutir um pouquinho sobre isso, que é uma pauta que está sempre também atrelada a tudo que a gente já discutiu até agora. Então, só os informes iniciais, como é de costume. Essa é a quarta palestra. Cada pessoa, para receber o certificado, tem direito a faltar uma palestra, né? Ou seja, tem que fazer o equivalente a 80%, assistir 80% das palestras que a gente está dando, e vamos fazer o mesmo esquema de toda semana. O professor faz a exposição, no fim da exposição a gente passa a lista de chamada, vocês assinam a chamada aqui no chat do YouTube, certo? E também, quem quiser ir fazer perguntas, pode mandando as perguntas, que ao final, na hora, quando acabar a explanação, o professor João também responde as perguntas. A gente deixa a pergunta de vocês passando aqui. Então, vou chamar o professor João para a gente dar início hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Aline. Muito gosto em voltar a vê-la, desta Eu vez que virtualmente. Eu que agradeço, professor. O senhor pode ficar à vontade para se apresentar, para iniciar sua palestra. O pessoal já está aqui dando boa tarde também, ou seja, já estão nos ouvindo e nos vendo. Certo. Bom, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um privilégio enorme estar aqui convosco a debater um tema que para mim é muito querido, que é a segurança e a saúde do trabalhador. As minhas primeiras palavras, obviamente, que são de agradecimento para a professora Aline Guerra pelo convite. Este é um ótimo ciclo de palestras. Enfim, infelizmente, por questões pessoais e profissionais, ainda não conseguia assistir a algumas das palestras, mas estava a comentar em off com a professora Aline que vou muito querer assistir à palestra da professora Deise e também do outro colega que acabou por abordar o tema da uberização do trabalho. Então, pelo menos essas duas, claro, sem nenhum desprestígio para os outros colegas e meramente por uma questão de interesse pessoal, pelo menos essas duas palestras eu vou querer assistir e estava inclusive a pedir à professora Aline para posteriormente me enviar o link que creio que já está disponível no YouTube. Bom, só interrompendo um pouquinho, as palestras já estão disponíveis, inclusive se alguém está assistindo e perdeu alguma dessas duas, ela está tanto aqui no canal, né, do ciclo, como no canal do Nectrama, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte e que os professores das palestras também fazem parte, né? Os professores David e Daisy, que o senhor citou. Exatamente. Bom, então, aquilo que queria abordar convosco hoje, estava também a comentar aqui ainda em off com a professora Aline, eu estava, bom, tinha inclinação que a maioria das pessoas que iriam estar a assistir seriam alunos da área da administração e, por indicação da professora Aline, penso que não é bem assim. Houve várias inscrições de colegas de outras áreas científicas, então eu tinha programado mais a minha palestra para ir ao encontro do interesse dos alunos da área da administração, mas vou tentar agora ajustar aqui um pouquinho em outras áreas de conhecimento. Mas, de facto, o tema central será sempre a segurança e a saúde no trabalho. Muito ligado com a questão de o quão as técnicas de gestão acabam por estar a degradar a saúde do trabalhador. Todo o contexto há de girar em torno desta temática. E para dar uma certa sequência lógica e mais pautada, digamos assim, eu tinha proposto uma espécie de um índice mentalmente, que iria começar por, em primeiro lugar, definir o que é o trabalho, enfim, dar algumas noções genéricas
das potencialidades e das limitações do mundo do trabalho contemporâneo, porque, de facto, a segurança e a saúde no trabalho acaba por imbricar muito com essa questão. E depois, a área da segurança e saúde no trabalho também está, digamos que, tangente, relacionada com uma visão macro-social, digamos assim, que tem a ver com as questões de políticas públicas, de legislação, de enquadramento social, no sentido amplo do termo, e depois numa visão mais micro, mais organizacional, e que tem a ver com os contextos específicos das empresas e das organizações. Então, muito da minha apresentação e da explanação será um diálogo entre esta visão mais macro e esta visão micro da segurança e da saúde no trabalho. Então, a minha ideia era começar a discutir o que é o conceito de trabalho, depois discutir também um pouquinho quais são... há alguns autores que defendem a ideia de que vivemos em sociedades enfermas, muito fruto do estado do trabalho e das relações sociais do trabalho, e, portanto, esta ainda é uma visão ampla da discussão. Portanto, vou começar pelo trabalho e depois passar, então, para essa discussão sobre, digamos que, as patologias modernas da área da gestão, num sentido amplo do termo. Depois, obviamente, que iria abordar questões como a flexibilidade, a precariedade, a polivalência, a gestão pela qualidade total, bom, a terceirização, muito das técnicas de gestão que acabam por estar a degradar a saúde física e mental dos trabalhadores, ou seja, que vão colidir contra aquilo que é designado por saúde no trabalhador. Bom, eu há pouco não referi, mas eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente do que aquilo que é, digamos que, o meu discurso habitual, porque, enfim, eu sei que a maioria das pessoas que provavelmente estarão a assistir são do Brasil e eu acredito que, por vezes, alguns colegas brasileiros terão um pouquinho mais de dificuldade em perceber o nosso português de Portugal. Então, vou tentar ser um pouquinho mais lento na minha exposição, exatamente para tentar tornar mais compreensível a palestra, digamos assim. Bom, então, ver os efeitos do capitalismo, é isso que, por outras palavras que disse anteriormente, ver os efeitos do capitalismo na segurança e na saúde no trabalho, é essa também uma da discussão. E, claro, falar na precarização, na flexibilidade, na intensificação do trabalho, então tudo isso acaba por, de algum modo, ir colidir e criar paradoxos na própria segurança e saúde no trabalho. Bom, então, começando pelo primeiro ponto, por discutir um bocadinho o que é o trabalho. O trabalho, do ponto de vista histórico, ele é uma espécie de punição e de sofrimento. Aliás, há um sociólogo brasileiro por quem eu tenho particular simpatia, ele é da Unicamp, de perto de São Paulo, e que ele nos diz que a própria etimologia de trabalho é tripalium, e tripalium não é mais nem menos do que um instrumento de tortura. Então, vejam, desde a origem da palavra trabalho, que ela está relacionada com aspectos negativos, ou seja, com sofrimento, com dor, com algo que é penoso, difícil de suportar, enfim. Então, de algum modo, até a própria religião católica, e agora saltando um bocadinho para a abordagem de um outro sociólogo, infelizmente já desaparecido, chamado Max Weber, que nos dizia que efetivamente os significados do trabalho, ou melhor, que a religião acabava por, de algum modo, estar muito ligada ao sentido positivo do trabalho, ao contrário da religião católica. Portanto, os protestantes olhavam para o trabalho de um ponto de vista positivo, porque esse mesmo trabalho, dizia o Max Weber, que era a forma dos protestantes se relacionarem com Deus. Então, vejam, de facto, a noção de trabalho
polissémica, portanto, ela tem múltiplos significados, dependendo dos contextos sociais e temporais onde efetivamente ela é aplicada. Passando para os dias de hoje e recorrendo ao extraordinário trabalho de um outro autor que também tenho particular simpatia, que se chama, é um médico do trabalho francês, psicanalista, e também estudou ergonomia, que se chama Christophe Dejour, e de facto, de algum modo, o Christophe Dejour diz-nos que o trabalho é uma dialética ou uma espécie de polarização entre prazer e sofrimento. Então, de facto, há essa ambiguidade na própria noção do trabalho. Então, de facto, se quiséssemos definir o trabalho, ela tem que ser uma definição polissémica, porque, de facto, dependendo do autor, do contexto, contexto temporal e espacial, os significados de trabalho são, de facto, muito distintos entre si. Mas há algumas regularidades e há alguns aspectos que acabam por ser comuns à noção de trabalho, não é? Então, o trabalho está relacionado, obviamente, com o ato de produzir, está associado também a uma remuneração. Normalmente, o trabalhador pertence a um coletivo de trabalho, mesmo que ele seja um profissional que trabalhe mais isolado, de algum modo há uma espécie de um sentimento de pertença à profissão, portanto, e desse ponto de vista será um coletivo. Portanto, a pertença a um coletivo também é um dos fatores que acaba por estar associado à noção de trabalho. Claro que, do ponto de vista da gestão e da administração, há uma organização do trabalho por trás, que de algum modo especifica aquilo que cada trabalhador faz, ou que cada equipa de trabalho faz, no contexto da organização onde esse trabalhador ou esses trabalhadores exercem a sua atividade, e, portanto, o trabalho também está relacionado com o valor específico, com a contribuição específica que cada trabalhador dá para o coletivo. Se vocês pensarem bem, trabalhar significa, de algum modo, aquilo que nós oferecemos à sociedade. Quando eu saio de manhã ou quando eu saio de casa para exercer as minhas atividades profissionais, ou agora até pode ser em casa, se tivermos em conta o aumento exponencial do teletrabalho, mas quando nós dedicamos o nosso tempo ao trabalho, de facto aquilo que estamos a fazer é oferecer algo à sociedade, não é? Ao bem coletivo. E depois recebemos algo em troca, normalmente, desse contributo que nós damos para a sociedade. E um dos principais problemas associados ao trabalho é que exatamente esta troca entre aquilo que nós oferecemos à sociedade e ao bem comum, ao bem coletivo, e aquilo que recebemos em troca desse nosso contributo social é normalmente bastante assimétrico. E isso tem fortíssimas implicações e gera múltiplos paradoxos com a segurança no trabalho. Também com outras áreas, mas também com a segurança no trabalho. Então vejam, hoje há quem defenda que o trabalho está tão intensificado, tão flexibilizado, e que, portanto, isso acaba por degradar a saúde física e também mental do trabalhador. E, obviamente, que isso é um problema muito sério com o qual a segurança no trabalho tem que lidar. Hoje, de algum modo, acabamos por... o mundo do trabalho mudou, tem vindo a mudar ao longo das várias décadas, e se nós nos reportarmos a 5, 6 décadas atrás, talvez a esmagadora maioria da população ativa mundial, inclusive, claro que isso vai variando de país para país e de região para região, mas se nós recuarmos meio século, 6 décadas, talvez a esmagadora maioria da população mundial ativa trabalhasse no setor primário e secundário, ou seja, agricultura e pescas, que é setor primário, e indústria, que é setor secundário. Hoje, particularmente no Ocidente, a esmagadora maioria da população ativa, ela já não trabalha nem no setor primário nem no setor secundário, e sim trabalha no setor terciário.
E o tipo de trabalho que existe no setor terciário é muitíssimo diferente do outro tipo de trabalho. E, portanto, os riscos ocupacionais que o setor terciário implica para a saúde dos trabalhadores é também ele distinto daqueles riscos que existem no setor primário e secundário. Portanto, se nós olharmos para os riscos ocupacionais como uma espécie de pré-condições ou antecâmaras para a ocorrência de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho, então nós já vamos ver que há uma mudança, havendo esta mudança no tipo de trabalho, também vai haver seguramente uma alteração significativa no tipo de doenças e no tipo de acidentes que ocorrem mediante o tipo de trabalho que os trabalhadores exercem. Então, vejam, não é que os acidentes de trabalho decorrentes, por exemplo, do setor primário e secundário tenham desaparecido ou que tenham sido minimizados o seu impacto. Não é bem isso. A questão é que, havendo uma transferência massiva de trabalhadores destes dois primeiros setores para o setor terciário, e sendo o tipo de trabalho no setor terciário essencialmente relacionado com serviços que implica, por exemplo, o contacto com o público, etc., então o tipo de riscos e o tipo de doenças que daí decorre é significativamente diferente. Então há uma espécie de uma transferência das consequências do trabalho ao nível dos acidentes, ele passa para, essencialmente, doenças do foro ocupacional. Aliás, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho e a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, já há uns 4, 5 anos atrás, tinham identificado que, a partir deste ano, precisamente de 2020, as estimativas eram dessa altura, que a principal causa de afastamento dos trabalhadores relativamente ao trabalho se iria dever a causas do foro mental e psicológico. E, portanto, de facto, isso resulta precisamente desta alteração significativa do tipo de trabalho que os trabalhadores exercem. Bom, mas avançando mais um bocadinho, então, o trabalho foi evoluindo, portanto, já vos acabei por indicar que em determinadas religiões o trabalho tinha tendencialmente um caráter negativo, noutras religiões tem um caráter positivo, mas passando para os dias de hoje e recentrando um bocadinho aqui a discussão na contemporaneidade ou na atualidade, então hoje o trabalho assume uma enorme variedade de formas, suscita também uma grande diversidade de entendimentos, também é concebido de formas muito distintas pelos múltiplos atores ou agentes sociais, por exemplo, mediante a sua posição, o seu posicionamento na estrutura social, e, claro, já vimos que ao longo dos tempos, e não de forma gradual e similar, digamos assim, ele também sofreu múltiplas evoluções, ele trabalha. Mas, inclusive, alguns autores defendiam o fim do trabalho. Esta ideia surgiu essencialmente na década de 80 em alguns estudos, de alguns estudos franceses que defendiam que iria chegar uma época que iríamos todos ficar sem trabalho. Aliás, já desde a Revolução Industrial, Marx já falava que os trabalhadores, por causa das máquinas e da tecnologia, tinham receio de perder o emprego. Portanto, esta não é uma discussão exatamente nova, ela já é recorrente nos últimos séculos, inclusive. Mas, então, na década de 80 do século passado, esse conjunto de autores franceses defendia que os avanços técnicos e tecnológicos estavam tão acelerados que muito rapidamente não iríamos precisar do trabalho humano para satisfazer as nossas necessidades. O que obviamente é falso, isso não se confirmou nem na época nem hoje, e claro, eu não tenho aqui uma bola de cristal para tentar antecipar o que é que irá acontecer no futuro, mas um mundo sem trabalho
não me parece que seja plausível nos próximos tempos. E, portanto, isto significa que vamos ter que continuar a avaliar os aspectos positivos e negativos que esse mesmo trabalho acarreta para a saúde e a segurança dos trabalhadores. E, portanto, dito isto, isto significa que o trabalho continua a ser central nos dias de hoje, não é? Então, esta centralidade que, por exemplo, vou voltar a recorrer ao sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes, que refere que, efetivamente, o trabalho continua a ser central na vida das pessoas e por vários motivos, não é? Em primeiro lugar, a esmagadora maioria da população mundial subsiste exatamente via fator trabalho, ou seja, garante a sua sobrevivência e a sua subsistência e das respectivas famílias, se for o caso, via fator trabalho. Então, nem que seja só por este aspecto, claro que há muitos outros, mas nem que seja só por este aspecto, o trabalho é central na vida das pessoas. E, portanto, é preciso compreender quais são os tais aspectos positivos e negativos. Já falei aqui em alguns aspectos negativos. O aumento da precarização, a degradação da saúde física e mental, a flexibilização, a intensificação do trabalho, a terceirização. Bom, tudo isto são aspectos que, de facto, ajudam a desestruturar as relações sociais de trabalho, ajudam a desestruturar os coletivos dos trabalhadores, incentivam-nos à individualização, portanto, com todas estas características, isto significa que, às vezes, os trabalhadores até podem estar no meio de uma multidão de colegas, mas, essencialmente, eles sentem-se sós, eles sentem-se isolados, exatamente porque há uma estratégia concertada à qual o grande capital financeiro não é alheio. Aliás, estas coisas estão muito longe de serem inocentes. Essa estratégia do capital, aquilo que tem feito é desestruturar os agrupamentos e os coletivos de trabalho, desincentivar profundamente a dessindicalização dos trabalhadores, ou seja, o combate aos sindicatos e aos coletivos de trabalho e às organizações dos trabalhadores é, digamos que, uma das lutas ferozes feitas pelo grande capital. Exatamente porque, ao destruir a coesão, a solidariedade, a empatia, o sentimento de pertença a um coletivo, a um grupo de trabalho, ou, como diria Marx, a uma classe obviamente de explorados, porque a exploração do homem pelo homem está muito longe de ter desaparecido, desde os tempos de Marx que ela existe, e obviamente muito antes disso também, mas essa exploração do homem pelo homem está longe de desaparecer, e até nos dias de hoje ela até se intensificou em alguns contextos. Vejam, por exemplo, hoje a total desestruturação associada ao mundo de trabalho, que é aquilo que é designado como a uberização, não é? Que é um fenómeno relativamente recente, mas que, de facto, tem vindo a desestruturar e a criar grandes clivagens e grandes rupturas no mundo do trabalho, obviamente sempre sobre o grande cenário da precariedade, da desestruturação dos coletivos de trabalho. A uberização tem isso, não é? Também tem aquele lado de vender, de algum modo, a ideia de que o empreendedorismo é bom, porque o trabalhador é o patrão de si próprio, não tem que, digamos, cumprir ordens de ninguém, é autónomo. Tudo isso é uma falácia, obviamente. O empreendedorismo é uma forma ardilosa de enganar os trabalhadores, e hoje já se percebeu de uma forma muito séria que esse empreendedorismo é mais uma forma de flexibilizar e de estruturar e de precarizar o trabalho e as relações sociais de trabalho, incluindo do ponto de vista jurídico. Bom, mas esse debate já lá iremos mais adiante. Como é óbvio, tudo isso tem implicações muito sérias na segurança e na saúde do trabalho, não é? Como é que nós podemos gerir a segurança de trabalhadores que não pertencem a um coletivo, que não pertencem a uma empresa, que eles próprios são os seus patrões, digamos assim. E, portanto, obviamente que isso levanta
dilemas, interrogações muito sérias sobre a segurança e a saúde no trabalho. Bom, então, no mundo de hoje, o trabalho está cheio de aspectos positivos e negativos. Os aspectos negativos, acabei por já ilustrar alguns deles, mas muitos outros vou tentar convocar ao longo aqui da apresentação. Os positivos são que o trabalho pode gerar emancipação dos trabalhadores, coesão, o sentimento de pertença a um coletivo. O trabalho pode também ajudar a estruturar a identidade social e individual do trabalhador. Através do reconhecimento, o trabalhador constrói aquilo que ele próprio é. O reconhecimento fortalece o ego do trabalhador. Enfim, entrando agora numa discussão que é a psicodinâmica do reconhecimento, obviamente que toda essa mais-valia que é feita através do trabalho, que é a construção da identidade do trabalhador por via do trabalho, isso são, obviamente, aspectos positivos. Quando o trabalho, quando as técnicas de gestão permitem que assim seja. E, portanto, hoje podemos olhar para o trabalho a partir de uma certa ambivalência entre o prazer que esse trabalho suscita ou, pelo contrário, pelo sofrimento que esse mesmo trabalho conduz. Então, hoje, todos nós percebemos que o mundo do trabalho, já referi isso aqui, mas nunca é demais sublinhar esta ideia, o trabalho está a corroer a identidade do trabalhador. Ou seja, dito por outras palavras, o trabalho hoje é um verdadeiro palco onde está, é um verdadeiro palco do sofrimento humano, exatamente porque as relações sociais de trabalho estão tão desestruturadas e as técnicas de gestão estão a contribuir tanto para essa desestruturação do mundo do trabalho, que de facto hoje abrem-se profundas brechas no fator trabalho e no tipo de coesão que o trabalho e os coletivos de trabalho têm. Então, de facto, hoje o trabalho, numa frase muito simples, podemos defini-lo como um dos grandes palcos em que é encenado o sofrimento humano. Bom, havia uma das técnicas de os gestores, normalmente, imaginam que aumentando o tempo de trabalho também isso é sinónimo de aumentar a produção. Desde a década de 60 do século passado, que a Escola de Relações Humanas já provou que isso era uma ideia falsa em muitos contextos. Então, havendo pausas, diminuindo os horários de trabalho, isso até pode ser positivo para a produção. E não é só em contextos da década de 60 do século passado que isso era verdade. Ainda hoje isso se verifica. Aliás, se olharmos para o recente caso na Suécia, que, por exemplo, reduziu a jornada de trabalho para 6 horas e que manteve, e em alguns casos até aumentou a produção, então isto significa que mais tempo de trabalho não é sinónimo de mais produção. É até sinónimo da equação contrária, que muitas vezes menos tempo de trabalho significa mais produção. E um sócio-gerente, um administrador de uma indústria automóvel sueca, exatamente resolveu, durante a década passada, baixar o tempo de trabalho dos trabalhadores e exatamente aquilo que se verificou foi precisamente que a produção aumentou e que a satisfação dos trabalhadores também aumentou e que os clientes ficaram mais satisfeitos. Então, menos tempo de trabalho pode significar níveis mais satisfatórios, quer para os trabalhadores, quer para a produção. Então, isto significa que aquela velha máxima de que mais tempo de trabalho significava mais produção era efetivamente uma falsa questão, pelo menos num grande número de situações. Bom, então, há pouco falava que, se de facto viveríamos hoje em sociedades enfermas, adoecidas, em que de facto poderíamos ser definidas metaforicamente como os efeitos iatrogénicos dos modelos e das técnicas de gestão
desculpem este palavrão, efeitos iatrogénicos são os efeitos contraproducentes, os efeitos negativos de um determinado fenómeno, neste caso, o trabalho e as técnicas de gestão na saúde e na segurança dos trabalhadores. De facto, hoje vivemos em sociedades que são colonizadas por práticas, por técnicas e modelos de gestão que, grosso modo, abandonaram completamente, ou em grande medida, as preocupações com o bem comum e com a segurança e com a saúde dos trabalhadores. O que, obviamente, não deixa de ser um paradoxo para a segurança, porque os recursos humanos das empresas são o seu principal, é a sua principal mais-valia. E, portanto, se as empresas não tratarem bem as pessoas, se não cuidarem delas, as empresas vão estar doentes. E, portanto, parece que os gestores ainda não perceberam isto, ou pelo menos em grande medida. Quando eles só olham para o lucro, só olham para a imagem externa que querem passar da empresa, mas não olham para dentro da empresa, ou seja, para dentro, para os seus recursos, para os seus trabalhadores, há algo de paradoxal, há algo de antagónico, de contraditório em tudo isto, não é? E, de facto, os gestores têm, alguns gestores, obviamente que quando falo nos gestores, não serão todos, mas numa parte muito significativa de gestores, particularmente de empresas e organizações multinacionais que têm tendencialmente menos preocupações com a saúde e com a segurança dos trabalhadores, então, de facto, o contexto é este. Então, de facto, dizia eu que hoje o mundo do trabalho e as sociedades são, de facto, colonizadas por práticas e técnicas de gestão que praticamente abandonaram as preocupações com a saúde e a segurança e com o bem comum. Então, hoje, as técnicas de gestão, podemos olhar para elas como uma espécie de uma tecnologia de poder que é colocada ao serviço do capital, do grande capital financeiro, cuja finalidade dessas técnicas de gestão não é mais nem menos do que adaptar os trabalhadores e, portanto, a sua força de trabalho de múltiplas formas às exigências da produção e, portanto, às exigências das empresas. As técnicas de gestão estão hoje muito direcionadas exatamente para esta lógica, o que, obviamente, por aquilo que afirmei anteriormente, não deixa de ser paradoxal. Até se recorrermos a uma ideia de um filósofo francês, por quem eu também tenho grande estima, que se chama Michel Foucault, ele dizia algo muito carismático e muito assertivo, que era qualquer coisa do género que hoje estas tais técnicas de gestão ou estas fontes de poder dentro das organizações, aquilo que tinham como principal meta, como grande objetivo, tornar os corpos dos trabalhadores úteis, dóceis e produtivos. Então, em larga medida, efetivamente, as técnicas de gestão hoje procuram tornar os corpos e as mentes dos trabalhadores úteis, dóceis e produtivos para aumentar a produção e, com o aumento da produção, aumentar o lucro. Então, obviamente que há muito de paradoxal, há muito de antagónico em tudo isto. E, claro, este poder do capital é mantido também, de algum modo, tal qual como refere uma psicóloga da Universidade de Brasília, por quem eu tenho particular simpatia, a professora Ana Magnólia Mendes, que ela, no seu último livro, nos diz que, de facto, este poder do capital serve, em grande medida, para manter aquilo que ela designa, enfim, a expressão não é exatamente dela, mas ela usa esta expressão no seu último livro, para manter a patologia da indiferença para com o outro. Então, de facto, estas técnicas de gestão estão muito direcionadas para manter esta tal patologia da indiferença, para sobrecarregar os trabalhadores. Então, as patologias associadas à sobrecarga também é uma das outras técnicas de gestão usadas para corroer a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, de algum modo, por aquilo que acabei por dizer, as técnicas de gestão são, de algum modo, estão a diabolizar a saúde dos trabalhadores. Isto não significa, obviamente, que devemos ignorar a importância da gestão no mundo do trabalho. Não é nada disso que eu estou aqui a defender.
Aliás, a gestão e a administração são imprescindíveis no mundo do trabalho, porque senão o mundo do trabalho era caótico. Se cada um fizesse aquilo que bem lhe apetecesse, que lhe viesse à mente, o mundo do trabalho era caótico. Não é isso que se deseja. Não é, eu não estou a criticar a gestão enquanto um todo. Eu estou a criticar a gestão, estas técnicas de gestão que degradam a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, o foco é esse. O foco não é contra a gestão. O foco é contra algumas técnicas de gestão que, de facto, estão a desestruturar a saúde e a segurança dos trabalhadores. É nesse contexto que devem olhar para, digamos, para as ideias que irei tentar, de algum modo, aqui discutir ao longo da sessão. Bom, avançando mais um bocadinho, então hoje vivemos num mundo de guerra económica, de rivalidade, de uma concorrência desmedida, que exclui sistematicamente os trabalhadores que estão menos adaptados, que, de algum modo, exacerbamos o elevado desempenho. Aliás, há um filósofo sul-coreano chamado Hans, que de facto nos diz que vivemos em sociedades que valorizam o ultra-desempenho dos trabalhadores, não é? Em que a qualidade total domina as técnicas de gestão, vivemos sobre um consumo desmedido, a competição é feroz, já não é só uma competição feroz entre empresas e entre organizações, os próprios trabalhadores também já competem entre si, e de várias formas. Quando nós deslocalizamos, por exemplo, uma empresa do Ocidente para o Oriente, aquilo que nós estamos a fazer é a colocar os trabalhadores do Ocidente em concorrência com os do Oriente. E, portanto, a globalização e a mundialização aquilo que fez foi, digamos que, tornar esta concorrência no trabalho e pelo trabalho à escala global, à escala mundial, não é? Mas também essa concorrência também existe numa escala micro, porque os trabalhadores da própria organização também concorrem entre si. E é isso. E aqui podemos convocar, por exemplo, uma outra técnica de gestão que ganha grande expressão, por exemplo, na área de gestão de recursos humanos, que é, digamos que a avaliação individual de desempenho. Eu não sei se o termo utilizado no Brasil é este, mas aqui em Portugal a expressão é esta, a avaliação individual de desempenho, e de facto aquilo que a avaliação individual de desempenho faz é nem mais nem menos do que colocar os trabalhadores dentro da mesma organização a concorrerem uns com os outros. E quando os trabalhadores da mesma empresa concorrem uns com os outros, o que é que isso vai dar origem? Isso vai dar origem a que a solidariedade desapareça, a empatia também esteja ausente ou diminua, em que os trabalhadores passem a sonegar a informação, que a interajuda se dilua, que digamos que os coletivos de trabalho já só têm coletivos de nome porque é cada um por si, a confiança desaparece, e tudo isso é fundamental, quer para garantir a fluidez da produção e também para garantir a segurança e a saúde do trabalho. Porque um coletivo forte é um coletivo que garante a segurança do outro. Porque, por exemplo, se um trabalhador está mais adoecido naquele dia, porque dormiu mal, porque está a passar por um processo de divórcio, porque tem algum familiar doente, porque o seu filho chumbou o ano, enfim, por vários motivos de natureza pessoal, se tivermos um coletivo forte, se o meu companheiro de trabalho vir que eu hoje estou mais em baixo, ele vai assegurar, de algum modo, o meu trabalho. Coisa que não acontece, e protegendo-me às minhas vulnerabilidades daquele dia ou daquele período em que eu estou a passar por aquele momento menos bom da minha vida. Mas se aquele coletivo de trabalho, se aquela capacidade de interajuda, se aquela solidariedade não existir, isso significa que o trabalhador está só.
ele está isolado. E quando o trabalhador está só, está isolado, ele fica mais vulnerável física, mas particularmente mentalmente, não é? Então, também, deste ponto de vista, estas técnicas de gestão, neste caso, nomeadamente, a avaliação individual do trabalho, ela está também a desestruturar a saúde física e mental do trabalhador. E, portanto, isto também é mais um paradoxo para a segurança e a saúde no trabalho, entre muitos outros que podem ser convocados. Então, de facto, hoje olhamos para o manager, para o gestor, como, digamos que uma espécie de um braço armado do grande capital, do capitalismo e das finanças, digamos assim, em que, digamos que aquilo que eles preconizam não é mais nem menos, ou seja, a filosofia do manager e do capital financeiro é rentabilidade ou morte, ou seja, as empresas ou são rentáveis ou morrem. E, portanto, isto gera uma profunda desestabilização do mundo do trabalho na contemporaneidade. E isto gera, por exemplo, a que cada trabalhador, cada equipa, cada serviço, cada departamento, cada estabelecimento, cada filial de uma organização tenha metas definidas e objetivos que tem que atingir. E, portanto, a gestão hoje não é baseada numa espécie de melhoria contínua ou de otimização constante. Portanto, esta melhoria contínua é uma espécie de um dogma e a qualidade total é uma bíblia para os gestores e para o grande capital financeiro. Então, isto, claro, é absolutamente irrealista não considerar que os resultados positivos que acontecem dentro das organizações não estão em grande medida relacionados com as sinergias dos coletivos de trabalho e com as sinergias sociais dos trabalhadores. Elas não podem, o sucesso da produção e do mundo do trabalho está muito longe de se poder circunscrever às alegadas boas técnicas de gestão e, portanto, ao bom trabalho dos gestores. Um bom gestor com maus trabalhadores não vai a lado nenhum, acreditem nisso. E, portanto, esta inversão de valores, esta cegueira massiva sobre como funciona o mundo do trabalho, de facto, acaba por nos levar a ter pensamentos e a seguir ideologias que estão completamente desfocadas daquilo que é o real do trabalho e do mundo laboral contemporâneo. Então, a lógica da produção hoje, as técnicas de gestão, aquilo que pretendem fazer é trabalhar mais, produzir mais, mais barato, mais rápido, melhor, com os mesmos meios e, se possível, com menos trabalhadores. Então, é esta a lógica de gestão. Mas quando, por exemplo, hoje está muito em voga nós falarmos na flexibilização, na flexibilidade, que as empresas têm que ser flexíveis para, digamos, que serem competitivas no mercado, e de facto hoje é vendido que a flexibilidade é uma coisa muito boa para as organizações e para os trabalhadores, e de facto hoje já constatamos que a flexibilidade tem muito mais aspectos negativos do que positivos. Até mesmo quando os trabalhadores estão de acordo com alguns aspectos da flexibilidade, por exemplo, a flexibilidade dos horários de trabalho, que, por exemplo, um sociólogo também da UNB, chamado Sadia Dal-Russo, nos diz que esta flexibilidade do tempo, ele chama isto de flex-tempo. Digamos que há muitos trabalhadores que estão de acordo com esta flexibilização dos horários de trabalho, porque, de facto, permite-lhes ajustar um bocadinho mais a sua jornada de trabalho, inclusive ao nível das deslocações para o trabalho, e, portanto, olham para isso como um aspecto positivo. Mas até mesmo isso, as organizações usam essa flexibilidade para diminuir os atrasos dos trabalhadores, para fazê-los chegar mais a tempo, para diminuir as horas extraordinárias,
enfim, é sempre a lógica da produção que está por trás. E, portanto, a lógica de gestão que é pautada por uma lógica, em grande medida, de quantificar as situações, quantificar a produção, quantificar tudo aquilo que está relacionado com o trabalho, esquece, por exemplo, de quantificar aspectos positivos para o trabalhador, não é? A gestão quantifica o trabalho, quantifica a produção, mas não usa essa mesma estratégia para quantificar que benefícios é que a organização acarreta para o trabalhador. Nunca a administração e a gestão das empresas pensou nisso, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de inversão de valores, porque as organizações servem em grande medida para servir o homem. Essa é que é a ideia fulcral das empresas. As empresas foram criadas para servir o homem. E hoje as técnicas de gestão, aquilo que estão a fazer é transformar que as organizações tenham um fim em si mesmo. Ou seja, já desde o tempo do filósofo germânico Immanuel Kant, que sabíamos que o homem era um fim em si mesmo. Hoje, com estas técnicas de gestão, com o grande capital que estrutura o ser social, que é o trabalhador, aquilo que faz é deixar que as organizações estejam ao serviço da comunidade, ao serviço dos trabalhadores, ao serviço do bem comum e, portanto, ao serviço do homem, numa palavra, para estarem ao serviço de si mesmas. E, portanto, isto há, digamos que é um mundo repleto de antagonismos e de contradições que a gestão não consegue esclarecer, nem consegue ultrapassar. Então, mas eu estava a falar um pouquinho da questão da flexibilidade e da flexibilização. Quando os trabalhadores hoje ouvem falar na flexibilidade, elas evocam muitas vezes que é preciso flexibilizar, por exemplo, a legislação do trabalho. E o patronato, os empregadores, os gestores, a gestão, diz que é necessário ter mais flexibilidade para tornarmos as empresas mais competitivas. Mas, de facto, aquilo que os trabalhadores hoje, pelo menos aqueles que estão mais atentos, quando ouvem falar em flexibilidade, aquilo que lhes soa ao ouvido é deslocalização do meu posto de trabalho, horários de trabalho irregulares, o trabalho por turnos ou o trabalho noturno e o trabalho rotativo, o rodízio, como chamam aí no Brasil, também a desestruturação da vida familiar e pessoal, a desestabilização dos ritmos biológicos dos trabalhadores, o aumento da precariedade, mais desemprego, piores condições de trabalho e, portanto, uma degradação da segurança no trabalho, salários mais baixos, etc, etc, etc. Então, hoje, quando se ouve falar em flexibilidade, é disto que estamos a falar e não de outra coisa. Tá? Bom, de facto, a ideia de flexibilização é muito hoje olhada a partir de uma flex-exploração. Ou seja, o termo flex-exploração foi usado por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que, de facto, a flex-exploração não é mais nem menos do que aglutinar a palavra flexibilidade e exploração. E, de facto, o mundo do trabalho, a palavra flex-exploração, de facto, ilustra de forma muito assertiva o significado do mundo do trabalho e as vivências do mundo do trabalho hoje. De facto, a gestão é muito pautada por esta lógica da flex-exploração. Bom, e hoje, por exemplo, entrando mais uma vez na lógica do grande capital e das multinacionais, de facto, se nós pensarmos bem, os dados estão relativamente atuais, eles não são recentes, mas creio que não haverá grandes divergências sobre isto. Hoje, cerca de 50% dos recursos financeiros que são produzidos nas empresas acabam por estar
acabam por ser gerados por pouco mais de uma centena de empresas multinacionais. Então vejam, o quão poderoso são estas empresas. E claro, aquilo que nós podemos perguntar é o seguinte: pelo menos nos países democráticos, nós podemos, embora isso seja, digamos que, em muitos casos, uma ilusão, mas podemos eleger os governos e, portanto, de algum modo, as populações têm algum poder, ainda que fraco, mas há algum poder para controlar e questionar o poder político, mas não têm nenhum poder para controlar, vigiar este poder económico que está na mão de pouco mais de uma centena de organizações. E, portanto, nós podemos perguntar quem é que controla este poder? Quem é que elege este poder organizacional e financeiro? A resposta é ninguém. Ninguém controla o grande capital hoje. Ninguém, quer dizer, alguém controla, mas é uma franja muito diminuta de pessoas, são os ultra multimilionários que controlam essas mesmas organizações gigantescas. Então, efetivamente, são eles que são os donos do mundo. Já nem são os políticos, não são os governos. São efetivamente, porque o grande capital económico controla o poder político, não tenhamos dúvidas sobre isso. E, obviamente, que essa cascata de poder que se vai, digamos, diluindo pela escalada social até chegar a um nível micro, que são as organizações e as empresas, claro que esse poder exerce de uma forma muito séria e muito unilateral a forma como nós estamos a gerir as nossas sociedades. E, portanto, este poder é um poder sem pátria, é um poder desterritorializado, descolonizado, e, portanto, é absurdo que um pouco mais de uma centena de empresas tenha todo este poder concentrado nas suas mãos. Claro que a lógica que está por trás disto, e ainda voltando à questão da flexibilidade, aquilo que os governos, à luz do grande capital, aquilo que eles exigem é que os estados de previdência e a seguridade social sejam vistos como um peso que é necessário reduzir. Então, esta lógica do grande capital financeiro produz exatamente esta definição. Portanto, o estado de previdência tem que reduzir, a proteção social dos trabalhadores tem que ser diminuta, o salário mínimo tem que baixar, é o salário mínimo elevado que faz aumentar o desemprego, logo é necessário introduzir mais flexibilidade, a legislação laboral tem que ser cortada, os direitos dos trabalhadores têm que ser diminuídos e, portanto, o progresso económico e a saúde financeira das empresas só se obtém através de aumentar a precarização, diminuir os salários, diminuir a proteção social dos trabalhadores, aumentar a flexibilidade, etc, etc, etc. Então, toda esta cartilha, numa lógica do grande capital financeiro e de uma ideologia neoliberal, aquilo que faz é destruir, desestruturar a saúde dos trabalhadores, colocá-los, individualizá-los, destruir os seus agrupamentos, nomeadamente os sindicatos, ou seja, destruir todos os seus coletivos de trabalho, tudo aquilo que de alguma forma seja suscetível de resistir às demandas do grande capital financeiro, a gestão, que é o grande braço armado do capital financeiro, destrói todo, ou pretende destruir todas essa resistência dos trabalhadores. Pergunto a vocês o que é que isto tem a ver com a segurança no trabalho, tudo. Porque, efetivamente, quando temos coletivos de trabalho frágeis, os trabalhadores se sentem isolados, eles não confiam uns nos outros, não são solidários, não praticam interajuda, não digamos que
não sentem um sentimento de pertença relativamente ao outro, não constroem um sentimento de classe, como Marx nos falava. Então, obviamente que a resistência a esta forma de gerir unilateral do grande capital financeiro, a resistência é muito menor e é muito mais frágil. E, portanto, esta lógica não é inocente, não é? Todas estas técnicas de gestão, não é? Volto a referir aqui que a gestão e a administração são o braço armado do neoliberalismo e do grande capital financeiro. Então, essas técnicas de gestão não são inocentes. E, portanto, tudo isso acaba por corroer, desestruturar o mundo do trabalho e os coletivos de trabalho. Bom, claro, é defendido muitas vezes que as crises são obrigatórias, que elas servem como uma forma de purificar os males do mundo, e, portanto, esta cartilha é repetida vezes sem conta para, digamos que, este poder gestionário promover o individualismo, naturalizar a violência do capitalismo, enfraquecer os coletivos de trabalho, já corroer os laços solidários dos trabalhadores, etc. Então, e claro, isso tem uma profunda influência na segurança e na saúde no trabalho. Vejam, o mundo do trabalho hoje é um mundo repleto de riscos. O risco é uma espécie de uma entidade omnipresente no mundo do trabalho. O risco zero não existe, não é? Isso é uma falácia, é uma ilusão da nossa mente. Então, o mundo do trabalho é repleto de riscos. E estes riscos são, já referi aqui hoje, mas nunca é demais voltar a sublinhar este aspecto, os riscos são, então, entrando agora aqui numa dimensão mais micro, mais organizacional, digamos assim, estes riscos são as antecâmaras e as pré-condições para o adoecimento dos trabalhadores em vários níveis, quer seja adoecimento mental, quer seja adoecimento físico, por exemplo, via acidente de trabalho. Então, quando aquilo que as empresas querem é aumentar o lucro e, portanto, baixar os recursos, as preocupações com o trabalhador são mínimas, isto é um mundo cheio de antagonismos, de paradoxos, que só pode desestruturar, precarizar as relações de trabalho, desestruturar os coletivos de trabalho. Este é um ponto estratégico, a desestruturação dos coletivos de trabalho, que já falei neste aspecto aqui, talvez umas dezenas de vezes hoje, mas de facto ele é fundamental nós percebermos que há algo de muito intencional com a desestruturação dos coletivos de trabalho, porque exatamente são estes coletivos que podem resistir, digamos que, contra este poder hegemónico e dominante do grande capital financeiro. Então, se nós corroermos esta resistência, obviamente que a gestão é mais fácil de efetuar. E, portanto, não há resistência por uma melhor redistribuição dos recursos. Porque digamos que há um núcleo muito pequeno de pessoas e de instituições que é o grande beneficiário daquilo que é produzido coletivamente, não é? São a esmagadora, os milhões e milhões de trabalhadores espalhados pelo mundo, são eles que produzem os recursos por via do trabalho, não é? Mas não são eles que usufruem dos benefícios desse trabalho, não é? Esses benefícios estão a ser usurpados pelo grande capital financeiro. Essa é que é a verdade. Então há muito de assimétrico entre aquilo que o trabalhador oferece e aquilo que recebe, não é? Já tinha referido isto no início da palestra, mas nunca é demais suscitar estes aspectos. Então, de facto, se nós olharmos para as técnicas de gestão como um mecanismo absolutamente desestruturador do mundo do trabalho hoje, pelos vários aspectos que já fui aqui ilustrando ao longo da sessão, mas outros ainda poderiam ser convocados, porque eles são muitos. Então, de facto, aquilo que se verifica é que a resistência por parte dos trabalhadores é cada vez mais frágil, não é? E isso tem uma influência muito séria na sua segurança e na sua saúde.
Bom, então há inúmeras patologias associadas à gestão, à administração, não que a gestão em si mesmo seja um mal, já disse isso, a gestão, se bem aplicada, se aplicada ao serviço do bem coletivo, a gestão é ótima e é imprescindível. O problema é que as técnicas de gestão hoje não estão nesse sentido, não vão na direção de proteger as pessoas, o bem comum, o bem coletivo, os trabalhadores. Não é essa a lógica. A lógica é a lógica do lucro, da acumulação, da acumulação de capital, naturalmente. E, portanto, é uma lógica absolutamente oposta à segurança e à saúde do trabalhador. Porque o lucro, ao estar concentrado, vai gerar menos recursos para investir na segurança e na saúde do trabalho. Não é? E isto tem muito contraditório, porque se investir em segurança é simultaneamente investir no seu melhor recurso das empresas, que são os trabalhadores. Mas, de facto, o grande capital não tem olhado para esse investimento dessa forma. E, portanto, hoje as técnicas de gestão, de facto, elas são uma enorme patologia social e que afeta efetivamente a segurança e a saúde dos trabalhadores. Bom, eu cheguei mais ou menos, estou a ver por aqui, cerca de 1 hora de apresentação, que era aquilo que me tinham pedido para fazer. Enfim, este debate eventualmente terá as tais 2 horas, mas creio que a professora Aline, que já está aqui Pode ficar à vontade, eu voltei só para dizer que senhor pode ficar à vontade se quiser falar mais um pouquinho. Bom, eu preferia, se entender, tenho visto que têm sido colocadas algumas questões aqui no nosso chat e nos comentários. Eu peço desculpa que não tenho conseguido acompanhar exatamente porque, enfim, para não perder o raciocínio e o fio à meada e o fio condutor da minha apresentação, enfim, acabei por não prestar muita atenção por incapacidade pessoal, naturalmente. Não que as pessoas não mereçam consideração, não é isso, mas por incapacidade pessoal não conseguisse manter um fio condutor na minha apresentação e conseguir ler as questões. Então, se estiver de acordo, eu diria que passaríamos às questões e eu iria tentar debater, a partir das questões, outros aspectos que eventualmente tenham ficado omissos aqui na minha apresentação. E, portanto, se entender, passaríamos então agora, até porque já atingi a tal hora que tinha definido, se entender, eu estarei então disponível para responder a aspectos que foram apresentados aqui na palestra ou outros que ficaram omissos, mas que serão igualmente importantes ter em conta no debate desta temática, na relação entre a gestão, a administração e a segurança e a saúde no trabalho, ou seja, os múltiplos paradoxos e contradições entre a administração, ou as técnicas de gestão e a saúde e segurança no trabalho. Ok, professor. Então a gente pode passar as perguntas. Quem tiver pergunta, eu vou colocar aquelas que já surgiram aqui na tela, e quem tiver novas perguntas pode ir colocando no chat. Também já podem começar a assinar o chat com o nome completo, né, para computar a presença. Enquanto o pessoal vai assinando e vai colocando novas perguntas, eu estava fazendo algumas anotações, né? Eu peço desculpa, mas se puder colocar as questões novamente, as que já foram colocadas, porque eu não tomei nota delas. Não, eu vou colocar, nem se preocupe, eu coloco aqui e falo também, a gente vai debatendo. Eu só queria falar também um pouquinho, comentar, fazer. Não é fazer uma pergunta, né? É só enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando algumas coisas sobre a situação atual que a gente tem nesse mundo do trabalho, então são só comentários para a gente refletir também sobre. O senhor falou, né, sobre a saúde do trabalhador e etc. E quando a gente pensa, devido ao que é o trabalho hoje em dia, a questão da saúde mental, ela sempre aparece muito forte,
né? E nessa quarentena, com o trabalho home office e tal, tudo isso ficou ainda mais presente, essa questão mental. Pelo menos, assim, no que eu consigo visualizar de trabalho na quarentena, essa questão de saúde mental ficou muito forte. Né? E o que se percebe, pelo menos o que eu percebi, é que agora algumas empresas elas começaram a falar mais sobre isso, sobre a importância da saúde mental. Então, assim, se precisou ter uma quarentena, ter uma situação toda atípica para algumas empresas lançarem discursos de preocupação com saúde mental dos trabalhadores, não é isso? Então, assim, a gente precisou de uma situação atípica para isso, mas e quando passar? Será que ainda vai haver pelo menos esse discurso? Né? Eu não sei se existe na prática nessas empresas que lançam esses discursos, essas mídias preocupadas com a saúde dos trabalhadores, mas depois que passar, será que isso ainda vai acontecer? É só uma coisa para a gente, só um ponto para a gente refletir. É. Então, bom, se me permitir, Aline, eu iria já responder a essa questão, a esse comentário, porque ele de facto é importante e eu até tinha ideia, enfim, mais para o final da palestra abordar e contextualizar o mundo do trabalho hoje a partir da pandemia e por uma questão de tempo acabei por não conseguir. Bom, mas já que colocou a questão, vou tomar a palavra nesse sentido. Fica à vontade. Bom, então, efetivamente, a relação trabalho-saúde mental, ela não é uma discussão recente. A psicopatologia do trabalho ela já é antiga e os principais estudos da psicopatologia do trabalho nasceram ali pela década de 50 do século passado. Há os estudos mais famosos, ou alguns dos estudos mais famosos, foram feitos com telefonistas e tacógrafos. Há até uma expressão famosa que é a neurose das telefonistas e que efetivamente foi, num primeiro momento, que se percebeu que há alguns tipos de trabalho, eles desestruturavam a saúde, desestruturavam a saúde mental dos trabalhadores. Então, o primeiro momento em que esta relação trabalho-saúde mental foi debatida foi exatamente por aquela disciplina chamada psicopatologia do trabalho. Bom, claro, outros autores, não com esta nomenclatura, já tinham discutido a relação do trabalho, o quão o trabalho afetava a saúde do trabalhador, não especificamente a saúde mental, mas, por exemplo, os três grandes clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber, ou se quiserem, por ordem cronológica, Marx, Durkheim e Weber, eles já tinham percebido que o trabalho desestruturava a saúde dos trabalhadores em muitos contextos, não é? Mais físicos, mas também, por exemplo, Durkheim, quando aborda a questão do suicídio, claro, já estava também, de algum modo, a relacionar estes aspectos da saúde mental. Bom, mas pegando não me dispersando muito no tempo para responder à questão, então a relação trabalho-saúde mental, os primeiros debates surgem então ali pela década de 50 do século passado. Com o estudo dos tacógrafos e das telefonistas, verificou-se que há alguns tipos de trabalho, particularmente aqueles que exigiam um contacto direto com o público, direto ou indireto com o público, ou seja, que implicavam ter que se relacionar com os outros, eram mais suscetíveis de afetar a saúde mental dos trabalhadores. Isso é claro desde esse momento. Claro que muitos avanços foram feitos desde essa época inicial da psicopatologia do trabalho. Por exemplo, já na década de 90, já falei aqui em Christophe Dejour, que também vai convocar muitos aspectos da psicopatologia do trabalho, mas ele cria uma nova disciplina chamada psicodinâmica do trabalho, e de facto a psicodinâmica do trabalho tem uma espécie de um upgrade relativamente à psicopatologia do trabalho, porque
a psicopatologia do trabalho só se dedicava aos aspectos negativos do trabalho, ou seja, aos efeitos contraproducentes do trabalho na saúde mental. E a psicodinâmica do trabalho vai além disso. Claro que ela também se dedica ao estudo da relação trabalho-saúde mental do ponto de vista negativo, mas ela vai além disso. Ela também estuda os aspectos positivos no trabalho, ou seja, ela também olha para o prazer que o trabalho pode suscitar. Bom, então, a partir da lógica da psicodinâmica do trabalho, há uma dualidade. O trabalho tanto é suscetível de gerar prazer como sofrimento, não é? Bom, de facto, aquilo que se percebe, e muito à luz da ergonomia da atividade, que foi uma área de conhecimento que acabei por ainda não falar aqui hoje, mas também da psicodinâmica do trabalho, aquilo que se percebe, e para ir ao encontro da discussão da relação trabalho-saúde mental, de facto, aquilo que se percebe é que alguns tipos de trabalho são mais desestruturadores do que outros para a saúde mental dos trabalhadores. Ou seja, potencialmente todo o trabalho é desestruturador. Aquilo que acontece, e isto é um aspecto que quer a psicodinâmica do trabalho, muito à luz das teorias psicanalíticas, descobriu, foi que há alguns trabalhadores ou há alguns coletivos de trabalho acabavam por encontrar formas de se defender dos ataques oriundos do mundo do trabalho. Portanto, o mundo do trabalho é desestruturado, não é só hoje, já é há muito tempo, não é? É dentro da lógica que o trabalho é um palco, um verdadeiro palco onde é encenado o sofrimento humano. Então, à luz dessa ideia, de facto, aquilo que esta área científica chamada psicodinâmica do trabalho, aquilo que referiu é que há alguns trabalhadores, há alguns coletivos de trabalho, encontraram formas de contornar, de resistir a esse sofrimento provocado pelo trabalho. E o sofrimento provocado pelo trabalho pode ser muito diversificado. Pode ser por questões de medo de perder o emprego, de medo do mau relacionamento com os colegas, de medo do coletivo de trabalho estar desestruturado, de medo dos riscos ocupacionais poderem afetar a minha saúde, a minha segurança, de me matarem por acidente, de me desgastarem de tal forma que, inclusive, me possam levar ao suicídio gerado pelo trabalho, porque isso existe, não é? Há vários estudos que correlacionam, inclusive a psicodinâmica do trabalho, que correlacionam alguns suicídios com o fator trabalho, não é? Ou seja, suicídios relacionados ao trabalho, ou seja, as pessoas matam-se essencialmente ou em grande medida por causa do trabalho. Claro que sabemos disto, entre outras coisas, porque em alguns casos, por exemplo, os trabalhadores deixam cartas escritas e de uma forma muito explícita matam-se no local de trabalho, às vezes no caso dos policiais, por exemplo, até que a própria arma de fogo no próprio local de trabalho. Então, os próprios trabalhadores se matam por isso. Então, de facto, é quando essas resistências não conseguem, digamos que, suportar esse mesmo sofrimento. A psicodinâmica do trabalho também fala, à luz das teorias psicanalíticas, num sofrimento criativo, que é um sofrimento positivo, embora este termo, para quem não domina esta questão da psicanálise, possa ser um termo que aparentemente é absurdo, mas o termo usado na psicanálise é de sofrimento patogénico, que é um sofrimento negativo, mas que muitas vezes este sofrimento patogénico pode ser transformado num sofrimento criativo, e este sofrimento criativo é o lado bom do trabalho, ou seja, é quando o trabalhador consegue superar o sofrimento negativo, digamos assim, à luz das teorias psicanalíticas, mas, enfim, não vou entrar muito nessa discussão, porque ela efetivamente é muito específica, mas, de facto, a psicodinâmica do trabalho aborda estes dois tipos de sofrimento, portanto, o sofrimento patogénico e o sofrimento criativo. Então, mas a saúde mental dos trabalhadores é em grande medida afetada quando
as resistências que eles têm para gerir esse sofrimento ou não existem, ou não são suficientes, ou não foram construídas, ou estão a ser, digamos que, desarticuladas pelo mundo do trabalho. Então, é mais fácil, quando alguma destas situações acontece, é mais fácil desestruturar a saúde mental dos trabalhadores. Claro que muitas das técnicas de gestão que eu abordei na palestra ajudam a desestruturar a saúde mental dos trabalhadores, não é? Os trabalhos precários, a uberização do trabalho, a flexibilização, a avaliação individual de desempenho, não é? A avaliação é individual, mas o trabalho é coletivo, não é? Portanto, são estes paradoxos, são estes antagonismos que muitas das vezes as técnicas de gestão não têm resposta, ou pelo menos uma resposta satisfatória para dar. Então, de facto, a descompensação mental, ou seja, a degradação da saúde mental dos trabalhadores acontece quando as defesas não são eficientes. Isto à luz da psicodinâmica do trabalho. Bom, claro, quando estas defesas são uma espécie de analgésico, de comprimido, eu não sei se comprimido é um termo compreensível no Brasil. Enfim, vou supor que sim. Então, uma espécie de analgésico, um medicamento que ajuda a suportar o sofrimento. Então, quando estas estratégias de defesa não são suficientes, e também a psicodinâmica do trabalho afirma que existem dois tipos de estratégias para gerir o sofrimento, que são as estratégias individuais e as estratégias coletivas. A psicodinâmica do trabalho também nos diz que as estratégias coletivas normalmente são muito mais eficazes do que as estratégias individuais para lutar contra esse sofrimento. Então, quando estas estratégias de defesa, ou estas estratégias defensivas, elas não resultam, são, digamos que, desmontadas por vários motivos, e aí o leque que permite desestruturar estas estratégias defensivas é muito amplo, aí não teria tempo para digamos que, dissecar todas essas possibilidades. Então, de facto, o trabalhador está mais vulnerável à saúde mental. Bom, claro que também há muito ou pelo menos há uma parte que pode ser individualizada relativamente ao sofrimento. E porquê? Porque, de facto, há trabalhadores que, exercendo as mesmas funções, estando nos mesmos locais de trabalho, executando as mesmas tarefas, porquê que uns descompensam do ponto de vista da saúde mental e outros não? Bom, então, claro, esta pergunta é pertinente. E aqui entramos numa lógica mais individualizada, mas o que é facto é que há algumas técnicas de gestão e há algumas empresas e há algumas lógicas de trabalho que descompensam um grande número de trabalhadores. E, portanto, aqui isso já não tem exatamente um caráter individual, não é? Aliás, recentemente, há pouco estávamos a falar nos suicídios no trabalho. Ali, mais ou menos há uma década atrás, houve uma onda de suicídios em algumas instituições francesas. Na Peugeot, na Citroën, na France Telecom, que depois foi chamada de Orange, enfim, várias organizações francesas, e de facto aquilo arrastou-se quase uma década em tribunal, e de facto os resultados hoje, os tribunais hoje, recentemente acabaram por condenar os administradores dessas empresas, de facto por utilizarem técnicas de gestão absolutamente estruturadoras para a saúde mental dos trabalhadores, que em alguns casos conduziu ao suicídio desses mesmos trabalhadores. Então, efetivamente, há uma relação muito próxima entre técnicas de gestão, saúde mental e suicídio relacionado ao trabalho. E, portanto, a desestruturação do trabalho não é só individual, não afeta só, não tem só dimensões individuais, elas também têm dimensões coletivas. E, portanto,
Passando para o ponto de hoje, portanto, isto foi uma espécie de um diagnóstico da relação saúde mental, de uma espécie muito rápida de revisão dos principais aspectos da relação de trabalho e saúde mental, mas aquilo que a professora Aline me tinha perguntado era, no mundo de hoje, ou seja, atualmente neste contexto de pandemia, se as organizações tinham passado a dar mais atenção a este aspecto da relação trabalho-saúde mental. Bom, a minha resposta é depende. Depende das organizações, depende do seu posicionamento no mundo. Por exemplo, aqui na Europa, a discussão do trabalho, de saúde mental, da discussão dos riscos psicossociais, ela ganhou muito fulgor desde 2010, porque a Organização Internacional do Trabalho, a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, dedicaram-se muito a estas temáticas relacionadas aos riscos psicossociais e à saúde mental dos trabalhadores, ao stress, ao burnout, à relação trabalho-família, a como o trabalho pode estruturar as relações familiares, bom, a uma série de riscos psicossociais que afetam a saúde mental dos trabalhadores. Então isso já é debatido, pelo menos aqui na Europa, em alguns cantos, efetivamente, esta relação já é discutida mais fortemente, pelo menos há 10 anos, no mínimo há 10 anos. Mas, claro que ela ainda não ganhou o mesmo fulgor e o mesmo interesse em todos os cantos do mundo. Eu sei que, por exemplo, no Brasil, esta discussão, a discussão da psicodinâmica do trabalho tem muitos adeptos. Aliás, o Brasil é provavelmente o país do mundo em que mais discute a psicodinâmica do trabalho, mais ainda do que a própria França, do qual Christophe Dejour é originário, digamos assim. Ou melhor, a psicodinâmica do trabalho é muito mais discutida no Brasil do que na França, a verdade é esta. E, portanto, a psicodinâmica do trabalho, ela discute a relação trabalho-saúde mental sem nenhum tipo de dúvida. E, portanto, o Brasil, desse ponto de vista, acaba por estar na vanguarda da discussão destes aspectos. Claro que está um bocadinho menos desperto para uma outra lógica, uma outra filosofia de pensamento que é mais ligada à psicossociologia do trabalho e não tanto à psicanálise e à psicodinâmica do trabalho, que são a discussão dos riscos psicossociais. E, de facto, aí talvez o Brasil esteja um pouquinho mais atrás, embora existam alguns estudos. Inclusive, eu estou a acompanhar uma tese de doutorado de uma aluna com a professora Ana Magnólia Mendes na Universidade de Brasília, da Lucena, que de facto ela está a estudar os riscos psicossociais. E também há uma outra autora brasileira que fez uma tese de doutorado defendida em 2017 em São Paulo, que também curiosamente se chama Luciana, neste caso Luciana Barucchi, que também discute os riscos psicossociais. E, portanto, o Brasil está a dar também alguns passos. Agora, que esses trabalhos são ainda singulares e que talvez ainda não tenham ganho visibilidade nacional no Brasil, bom, isso estou absolutamente seguro que isso não aconteceu, não é? As ENRs não discutem os riscos psicossociais, enfim, portanto, há uma espécie de bolha de vácuo no Brasil relativamente a esta temática. Agora, claro que as empresas têm que começar a discutir isto, não é? Claro que é um tema muito específico e que normalmente, por exemplo, esta área da segurança no trabalho no Brasil, o Brasil tem uma especificidade, enfim, confesso que não concordo muito, mas a segurança no trabalho é
dominada pela área da engenharia e que, portanto, aliás, os engenheiros de segurança no Brasil, quem gera segurança são engenheiros de segurança e que, portanto, os engenheiros de segurança são muito contaminados. Aqui a palavra contaminado, enfim, não deve ter uma conotação excessivamente negativa, mas tem alguma, porque estão contaminados com a visão da engenharia, que é uma visão útil para a segurança no trabalho, indiscutivelmente, mas insuficiente. É preciso convocar outro tipo de saberes, como a sociologia, a antropologia, o direito e tantas outras áreas para melhorar a gestão da segurança e saúde no trabalho, porque essas áreas científicas podem e têm muito a contribuir para a gestão da segurança no trabalho, ou seja, elas devem servir como um complemento à engenharia de segurança e, portanto, não podemos gerir a segurança no trabalho somente a partir de uma área de conhecimento à luz da engenharia. Isso é absolutamente insuficiente e esse é um problema que o Brasil vai ter que resolver rapidamente, sob pena de não conseguir gerir estes aspectos da discussão relação trabalho-saúde mental, exatamente porque os engenheiros, ou pelo menos a grande maioria deles, não está vocacionado nem tem capacidade para fazer este tipo de discussões, porque não é essa a área de formação deles, ou não está direcionado para estes aspectos, pelo menos na esmagadora maioria dos casos, e, portanto, isso é um condicionalismo à segurança e saúde no trabalho no Brasil. Bom, em outros cantos do mundo isso não acontece. Por exemplo, aqui em Portugal, a área de segurança e saúde no trabalho é multidisciplinar. Eu sou sociólogo e exerço também a profissão o equivalente aqui em Portugal ao engenheiro de segurança no trabalho. E, portanto, outros colegas da psicologia, do direito, da ergonomia, todos eles podem, mediante uma determinada formação específica, exercer uma função equivalente ao vosso engenheiro de segurança no trabalho. Bom, mas agora sim, indo a fundo na questão que colocou sobre o momento atual de pandemia, de facto as empresas devem se dedicar uma atenção especial à saúde mental, porque e esse trabalho está a ser feito parcialmente, digamos assim, porque, de facto, a pandemia, com o contexto de isolamento, com o contexto, por exemplo, de teletrabalho, desestruturou vários aspectos do mundo do trabalho. Isolou os trabalhadores, com o isolamento eles ficam mais vulneráveis, a sua saúde mental fica mais frágil e, portanto, este contexto de pandemia, obviamente que vulnerabilizou em larga medida a saúde mental dos trabalhadores. Aliás, há vários estudos publicados já este ano, após o início da pandemia, que todos eles, ou a esmagadora maioria deles, aponta exatamente neste sentido. Ou seja, a pandemia vulnerabilizou muito a saúde mental dos trabalhadores. E, portanto, que isto sirva para colocar em pauta, dentro das empresas, a saúde mental dos trabalhadores e que depois da pandemia este assunto não seja esquecido, não é? É isso que é desejável e é um pouquinho isso que a professora Aline estava a perguntar, não é? Se no contexto pós-pandemia, se as empresas deixariam novamente de se preocupar com a saúde mental. Bom, eu não tenho nenhuma bola de cristal para antever se as empresas irão ou não abandonar esta temática. E, portanto, eu não consigo responder, digamos que de forma assertiva, a essa pergunta. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu espero que as empresas, obviamente, continuem, que esta pandemia, de tudo de mal que nos trouxe, que pelo menos o lado positivo seja esse, que seja o de dar continuidade ao estudo da relação trabalho-saúde mental dentro das empresas. E, portanto, é essa a minha expectativa e é esse o meu desejo. Agora, se isso vai acontecer ou não, eu não sei.
Agora, de facto, aquilo que aconteceu, este cenário de pandemia, aquilo que se verifica é que há efeitos muito significativos, porque esta pandemia está a ter consequências muito similares àquilo que em outros contextos já aconteceu com cenários de stress pós-traumático, ou seja, é um evento muito rápido e com consequências muito fortes na saúde, do mental dos trabalhadores. É isso que se está a verificar, mas depois de relaxarmos este stress pós-traumático, corremos o risco de, por exemplo, o burnout aumentar exponencialmente, não é? E obviamente que o burnout é uma das situações mais dramáticas que existem no mundo do trabalho, porque associado ao burnout é uma espécie de stress crónico do mundo do trabalho, não é? Aos quais os trabalhadores estão sujeitos. E, portanto, o burnout, quando os trabalhadores entram em processo de burnout, claro que a descompensação mental é forte, isso pode dar origem a depressões, e as depressões, entre outras coisas, podem dar origem a suicídios. Mais uma vez aqui voltamos a bater na questão dos suicídios relacionados ao trabalho e, claro, este contexto de pandemia, esses estudos provavelmente ainda estão por fazer e as consequências da pandemia na saúde mental dos trabalhadores, claro, neste momento nós conseguimos levantar o véu sobre alguns dos efeitos, mas só vamos descobrir efetivamente os efeitos da pandemia, os verdadeiros efeitos da pandemia, talvez daqui a mais alguns meses, mas neste momento já não há grandes dúvidas que a pandemia está a afetar a saúde mental dos trabalhadores. E, portanto, essa relação está hoje estabelecida e ela é praticamente inquestionável. O quanto ela vai afetar é que talvez ainda não esteja bem monitorizado, não é? Essa é uma pergunta talvez ainda em aberto. Aline, mas eu espero que realmente as empresas continuem, a partir desta pandemia, a ter uma preocupação maior com a saúde mental dos trabalhadores. Eu espero que isso aconteça. Não garanto que isso possa acontecer, mas eu espero e é o meu desejo que isso aconteça. Uma coisa eu tenho certeza, quando chegar setembro, né, que é setembro amarelo, o mês de discussão e prevenção do suicídio, pelo menos mediaticamente se volta a discutir a questão. É uma visão bem pessimista, mas é o que acontece, né, sempre. Mas, professor... O suicídio relacionado ao trabalho é sempre uma desestruturação dos coletivos de trabalho, é uma mensagem brutal para a comunidade de trabalho, não é? O Christophe Dejoux já dizia isto. O suicídio relacionado ao trabalho é uma mensagem brutal dirigida ao coletivo de trabalho, não é? E, neste caso, o coletivo de trabalho está também incluído as técnicas de gestão que acabamos por abordar aqui ao longo da nossa sessão hoje. Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do suicídio, que não é especificamente o tema, mas só para deixar ponto de reflexão para quem está assistindo, o que é que faz o suicídio ser uma possibilidade, né? É até uma questão que eu tentei debater na tese, o que é que faz ele se tornar uma possibilidade. Mas, enfim, vamos passar para as perguntas do pessoal? Eu estou pensando em fazer o seguinte, se o senhor concordar, faço um bloco de 4 perguntas e o senhor vai respondendo elas, até porque a gente só tem meia horinha. Posso colocar as primeiras, então? Aline, talvez 4 perguntas seja muito, eu pedia talvez umas 2, 3 no máximo, se for possível. Tá. Elas, na verdade, pelo que eu vi aqui, elas acabam indo no mesmo sentido, assim. Tá bom. Né? Então, vou começar com a de Rafael, que é quando falamos em trabalho, falamos, obviamente, em produtividade e em utilidade. Neste momento, não ser o trabalhador produtivo e útil nos remete a um problema de identidade, lutar ou resistir. Aí depois o Rafael continua. Existe alguma esperança? E aí depois veio Diego, que perguntou como a boa gestão e a saúde podem coexistir para o bem do empregado. Eu vou colocar essas 4 porque elas vão nesse sentido da pergunta do Diego. Como é que a gente pode achar um meio termo, uma solução? E também na do Rafael, existe uma esperança? Teve a Joana também. O senhor consegue ver as perguntas aqui? Sim, consigo.
Certo. Ela perguntou se existe alguma técnica de gestão que não esteja a favor do capital, ou o seu papel é justamente fazer esse papel de intermediação entre o trabalhador e o capital, ou seja, essas técnicas de gestão estão fazendo esse intermeio. E teve a Elisa. Eu vou botar as quatro, acho que o senhor consegue fazer o bem bolado das quatro. Que é como propor. A Elisa perguntou como propor uma melhor qualidade de vida no trabalho frente à situação atual. Ou seja, existe aqui, né, um, um meio termo, uma coisa que a gente consiga balancear a qualidade de vida no trabalho, o trabalho, enfim. A Elisa também ela colocou como elaborar uma proposta de qualidade de vida no trabalho. Tá bom. Bom, então eu vou tentar, tanto quanto me for possível. Segundo, professor. A Isabel, ela comentou, professor João Areosa, congratulo pela excelente palestra, um grande abraço. Muito obrigado. É uma amiga pessoal, a colega Isabel Roque, um abraço para ela também. Ok. Vamos então, quer ir para a do... Quer começar? Sim, bom, Aline, se puder, não sei se consegue deixar as questões aí no ecrã, não sei se isso é possível ou não. Bom, obrigado. Então, respondendo ao Rafael, então ele pergunta se quando falamos em trabalho, se obviamente estamos a falar de produtividade e utilidade. Claro, trabalhar é produzir, não é? As técnicas de gestão, aquilo que pretendem é que o trabalhador seja útil e produtivo. Essencialmente, não é? Para aumentar o lucro, para aumentar a rentabilidade. É essa a lógica da produtividade. Se o trabalhador pode lutar e resistir, pode, e portanto há esperança. O trabalhador pode lutar e pode resistir. Como? Através dos sindicatos, através do estabelecimento de coletivos de trabalho fortes. E o estabelecimento de coletivos de trabalhos fortes implica coesão, solidariedade, empatia, interajuda, todos esses fatores que ajudam a construir um coletivo de trabalho fortes, não é? Então, há esperança. Agora, a esmagadora maioria das técnicas de gestão pretendem desestruturar todas estas lógicas de construção dos coletivos de trabalho. E, portanto, há um choque entre as técnicas de gestão e a construção dos coletivos. Porque, de facto, as técnicas de gestão, à luz como as técnicas de gestão como o braço armado do capital financeiro, que visam a obtenção do lucro, aquilo que elas pretendem é desestruturar os coletivos de trabalho. Exatamente porque, ao desestruturar os coletivos de trabalho, a resistência é menor, não é? Ou seja, a capacidade de impor a vontade dos trabalhadores está mais diluída, está fragilizada. E, portanto, o capital pode fazer aquilo que entender a seu belo prazer, sem resistência, não é? É essa a lógica. E, portanto, se os trabalhadores não perceberem esta armadilha, claro que resistir fica mais difícil, não é? Agora, no passado dia 1 de julho, por exemplo, aí no Brasil, essencialmente creio que na cidade de São Paulo, mas não sei se foi uma coisa generalizada às principais cidades do país, os trabalhadores uberizados, eles uniram-se, não é? Foi no uma Brasil espécie todo. de greve, não é? E não havia nenhum sindicato por trás. Portanto, isto também pode levar-nos a uma outra questão, que eu acabei por não abordar na palestra. Os sindicatos podem ser um veículo de garantir a segurança no trabalho dentro das organizações, exatamente porque os sindicatos têm força de resistir, de negociar, etc., não é? Sindicatos frágeis significa menor capacidade de resistir. Mas estes trabalhadores uberizados, eles não seguiram uma via de sindicalização, porque creio que não há nenhum sindicato, pelo menos neste momento. Então há uma outra lógica,
que é uma lógica dos movimentos sociais, não é? Movimentos sociais espontâneos, mais ou menos organizados de modo meio aleatório, e que, de facto, em primeiro lugar, têm a vantagem de dar visibilidade a um problema que é a ultra precarização do trabalho dos trabalhadores uberizados, a falta de condições de trabalho, e isso, obviamente, colide com a segurança no trabalho e com a segurança ocupacional e com a saúde daqueles trabalhadores, e também uma espécie de uma reivindicação salarial, não é? Baixar a taxa que é cobrada pelos aplicativos, não é? E, portanto, essa greve teve pelo menos essas reivindicações, que é uma coisa nova, não é? Que é uma coisa que não é feita por via tradicional dos sindicatos, não é? Que foi feito por uma via que existe, mas que é menos comum, que é a dos movimentos sociais, mais ou menos espontâneos neste caso. Ou seja, os sindicatos não estão a conseguir chegar aos trabalhadores precários, não é? Em larga medida, como é o caso dos trabalhadores uberizados. Claro que os trabalhadores precários são muito mais do que os trabalhadores uberizados, mas os trabalhadores uberizados são trabalhadores precários, tá? Eles caem dentro do grupo de trabalhadores precários. Bom, havia ali uma outra questão para avançar ali um pouquinho mais. A qualidade de vida do trabalho dá enfoque a uma visão mais romantizada do trabalho, não é? Uma visão mais perfilhada pela gestão de recursos humanos, de que é possível conciliar os interesses das empresas com os interesses dos trabalhadores, que melhorar as condições de trabalho e aumentar a produtividade em simultâneo, isso é possível. Bom, há duas perspectivas diferentes e antagónicas relativamente a isso. Há, efetivamente, autores que defendem que, nesta lógica neoliberal e nesta lógica capitalista, ainda assim é possível alocar alguns recursos para melhorar as condições de trabalho e, por essa via, também melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. E, portanto, é uma visão que ela não diz que não há exploração. Ela diz é que é possível uma exploração menor, digamos assim. Do meu ponto de vista, essa é uma visão que colide, que vai numa lógica de uma psicologia positiva, enfim, que tem os seus méritos. Não é a minha visão e, portanto, estou a pôr as cartas na mesa, se me permitem esta expressão. A psicologia positiva e a lógica da qualidade de vida do trabalho não é, digamos que, uma visão que eu acho que tenha muita sustentabilidade, peço desculpa pela sinceridade, e, portanto, essa visão romantizada de que é possível conciliar o grande capital com o trabalho e com a segurança e saúde dos trabalhadores, ela existe, é perfilhada por alguns autores, mas eu confesso, não é essa a minha visão. Do meu ponto de vista, a relação capital-trabalho é uma relação inconciliável, estruturalmente inconciliável. Isto não significa que não possa haver aqui, que o capital não possa dar algumas migalhas ao trabalhador, não é? Isso é possível. Agora, a pergunta é, isso é suficiente? Não, não é suficiente. E uma pergunta talvez ainda mais pertinente é, se isso é justo e equitativo? Não, não é. Vejam, são os milhões de homens e mulheres trabalhadores que fazem a produção todos os dias, que produzem os recursos que saem do fator trabalho. São esses milhões de trabalhadores que fazem a produção mundial, certo? Mas não são eles que usufruem dos benefícios dessa produção. Eles ficam com uma pequena franja
desses recursos. Claro que entrando aqui numa teoria mais marxista, entramos numa lógica, o Marx já explicou isto melhor do que ninguém, através da teoria da mais-valia, da apropriação do trabalho, da exploração do trabalho, da exploração do trabalhador, da alienação do trabalhador. Bom, Marx escreveu tudo isto, digamos que no século XIX, mas o pensamento dele encaixa que nem uma luva no mundo do trabalho hoje. Essa é a minha perspectiva. E, portanto, tendencialmente, do meu ponto de vista, não há muito como conciliar esta relação que o capital tem, que o grande capital financeiro tem com o mundo do trabalho. Ela é essencialmente antagónica. Não vejo grandes possibilidades de conciliação. Isto não significa que não possam, tal qual como eu estava a dizer, haver alguns pequenos ajustes, umas pequenas melhorias. Mas isso é como digo, digamos que é, eu não sei se o termo é usado no Brasil, aqui em Portugal é um termo muito comum, é mandar areia para os olhos dos trabalhadores. Tá? Então, digamos que, mascarar, é como fazer a maquiagem do grande capital, que ele até é amigo dos trabalhadores, porque vai dando alguma coisa, mas isso é falso, não é? O grande capital financeiro é um capital explorador, usurpador, que degrada as relações sociais de trabalho, que aliena o trabalhador, que aliena a relação que o trabalhador tem com o seu trabalho, que desestrutura as relações sociais de trabalho, que desestrutura as relações de produção, que degrada, que precariza, que flexibiliza, que cria angústia, que cria ansiedade, que gera medo, que gera mais precariedade, mais flexibilidade, que através de técnicas como a qualidade total, o outsourcing ou a terceirização, tudo isso serve em larga medida ou quase exclusivamente os interesses do grande capital. Não serve os interesses do trabalhador. E é desse ponto de vista que me parece difícil, improvável. Eu não gosto de usar o termo impossível, mas uso o termo improvável. É improvável essa conciliação entre capital e trabalho. É esse o meu ponto de vista. Claro que aceito e respeito outros, mas esse não é o meu. Esse não é o meu ponto de vista. Toda essa problemática que o senhor trouxe acaba meio que respondendo a pergunta da Joana, né? Que ela pergunta se existe alguma técnica de gestão que não esteja a favor do capital, né? Ou se o seu papel é justamente fazer essa intermediação entre trabalhador e capital. Eu acho que as técnicas de gestão, eu já referi aqui isso durante a palestra, elas são o braço armado do capitalismo e do neoliberalismo, das políticas neoliberais, que do ponto de vista macro, passando para o ponto de vista micro dentro da empresa, ou seja, as técnicas de gestão dentro das organizações, elas estão ao serviço do capital. Elas são o braço armado do capital financeiro e do capitalismo. Portanto, não há como tornar essas técnicas de gestão amigas dos trabalhadores. Não há como essas técnicas de gestão servirem de mediador entre o capital e a melhoria das condições de trabalho, o capital e a melhoria dos salários. Não é essa a função da gestão. Os gestores têm uma função de defender o grande capital. Estou a falar, obviamente, dos gestores das grandes multinacionais. Isto não se aplica propriamente ao pequeno empresário, às microempresas, às pequenas empresas. Não é desses que nós estamos a falar, que são tão explorados como a maioria dos trabalhadores. Não é desses que eu estou a falar. Eu estou a falar das grandes multinacionais que gerem o mundo, que, vejam, há pouco eu referi que pouco mais de uma centena de empresas controla mais de 50% da produção mundial. Então, isto é uma brutalidade.
não é? É uma brutalidade. Quando nós temos cerca de uma centena de empresas a controlar 50% da produção mundial, então, quer dizer, vivemos num mundo paradoxal, antagónico, é um mundo absurdo, é um mundo que não é vigiado, não é controlado coletivamente. Esse poder não é eleito, não é monitorizado, não é vigiado, não temos como o controlar. Todos nós, trabalhadores, não temos como controlar esse poder, não é? Então, ou nós resistimos e mudamos politicamente a relação capital-trabalho, ou continuamos nesta lógica da exploração do homem pelo homem, que falava Marx, ou como falava o David Hume, o homem é o lobo do homem, não é? Via capital, neste momento. Já foi via escravatura, neste momento é via capital. O homem continua a ser o lobo do homem, ou o homem é o explorador do homem, não é? E depois há ainda uma lógica perversa das técnicas de gestão, que é o seguinte: já não é só as técnicas de gestão a imporem o seu poder de uma forma direta, visível, que todos conseguem perceber aquela fonte de poder, não é? Poder dominante, o poder hegemónico, não é? Há subtilezas nas novas técnicas de gestão, por exemplo, via empreendedorismo, que, por exemplo, degeneram na uberização do trabalho. Então, o que é que elas fazem? Ao tornarem o trabalhador como o empresário de si, o seu próprio patrão, aquilo que elas fazem é o trabalhador, ele próprio se autoexplora e isto é uma subtileza das técnicas de gestão, porque o trabalhador autoexplora-se e ainda acha que aquilo é realização. Diz um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Creio que é assim que ele se chama, não pronunciei bem o nome, peço desculpa, mas o termo sul-coreano, enfim, não é fácil de pronunciar. Bom, mas, de facto, o que interessa é aquilo que ele diz. De facto, o trabalhador, ao pensar que é patrão de si mesmo, ele autoexplora-se porque intensifica o trabalho, trabalha mais horas, pede empréstimos para comprar um carro, para comprar uma empresa, para alugar um espaço, muitas vezes endivida-se com isso, e muitas vezes a empresa não resulta, ou transforma-se num trabalhador uberizado, que também tem que pagar, não é? O trabalhador uberizado paga o automóvel, no caso dele, do automóvel não ser dele, tem que pagar o aluguer. Pode, no caso dos entregadores de comida, do iFood, etc., tem que pagar a bicicleta ou a moto, tem que pagar a mochila, tem que pagar o seu seguro, se o fizer, não é? Tem que pagar uma parte do seu trabalho, vai para o aplicativo, e é um trabalhador de ninguém. É um trabalhador de ninguém. Ninguém é o seu patrão. O aplicativo não é o seu patrão. O restaurante que fornece a comida não é o seu patrão. A pessoa que recebe a comida na sua casa não é o seu patrão. A pessoa que lhe aluga a bicicleta não é o seu patrão. A pessoa que lhe aluga a mochila não é o seu patrão. Então, ele é um trabalhador de ninguém, não é? Ele é o seu próprio patrão, digamos assim. Mas é um patrão ultra explorado, porque ele provavelmente trabalha mais horas, intensifica o seu trabalho, recebe menos, o seu salário é menor. Então, o empreendedorismo é uma brutal falácia às quais os trabalhadores estão expostos no mundo de hoje. E, portanto, esse efeito benemérito do capital financeiro em prol dos trabalhadores, eu vou ser sincero, eu não acredito nele. E há provas absolutamente inequívocas que o grande capital financeiro não está minimamente preocupado com o bem comum e com a saúde dos trabalhadores. Não está. Ponto final. Essa é a minha visão do mundo. Eu vou até retrazer aqui uma fala da professora Janaína, que foi a segunda palestra sobre empreendedorismo,
né, que ela falou que esses trabalhadores uberizados, assim, tem que criar consciência de classe, que eles estão mais próximos da classe trabalhadora, né, e não da classe capitalista. É isso. Sem dúvida. Professor, eu tenho dois agradecimentos aqui, quer dizer, o meu e mais duas pessoas falando. O Rafael, que foi a primeira pergunta, né, se ainda existe esperança, ele colocou, né, ele agradeceu, obrigado, professor, pelas suas palavras, o seminário está sendo incrível, relacionar a discussão de hoje com o último encontro foi excelente. O último encontro foi sobre uberização, com o professor David. E a professora Daisy, ela também fez um comentário. Muito obrigada, professor João. Capital e trabalho é uma relação inconciliável. Muito boas suas palavras, críticas necessárias, né? Aquilo que o senhor estava falando, que realmente não Obrigado à existe. professora Reis, por quem eu tenho muita estima e até amizade pessoal. E, claro, vou cometer aqui uma pequena inconfidência. Tanto a professora Deise como a professora Aline temos alguns trabalhos em comum e espero que consigamos até desenvolver futuros trabalhos, porque o nosso tipo de pensamento é muito similar e, portanto, estamos numa sintonia muito boa e é ótimo poder trabalhar convosco porque sinto muita empatia ideológica com a vossa forma de pensamento. E um agradecimento também muito especial à professora Deise, por quem eu tenho muita estima e amizade. Pois é isso, E, claro, professor. obviamente, à professora Aline também, como é óbvio. Muito obrigada. Mas eu quem preciso agradecer agora ao senhor. A gente está 3 minutinhos de encerrar a live. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Tem outro comentário da Suzane, agradecendo pela palestra. Mas eu agradeço também ao senhor pela sua exposição, pela sua explanação. É sempre muito bom ouvir. Acredito que todo mundo também entendeu o português e concorda aqui com as explanações, né? Acho que quem não concorda abriu, acho que vários pontos foram colocados para poder começar a se pensar criticamente, né, sobre o assunto, sobre saúde e segurança. Eu agradeço mais uma vez ao senhor. Fique à vontade para fazer qualquer consideração final que deseja. Professora Aline, eu é que agradeço o convite para esta palestra. Foi muito bom poder estar aqui a discutir um tema que normalmente não é discutido no âmbito da segurança, na segurança no trabalho. A segurança no trabalho normalmente é uma área muito técnica, que analisa riscos, investiga acidentes, e depois esta visão mais macro não cabe dentro do debate da segurança, mas obviamente que esta relação capital-trabalho, as técnicas de gestão das organizações, elas têm uma influência muito séria na saúde e na segurança dos trabalhadores. Infelizmente, este debate normalmente não é feito neste campo, nesta área científica. Então, eu espero poder ter contribuído para este debate, ampliar um pouquinho a mente de quem tem uma visão mais técnica da segurança no trabalho, que há outros fatores que contribuem para a promoção ou para a degradação da saúde dos trabalhadores, que há outros fatores além dos riscos ocupacionais mais micro dentro da organização. Então, há outros fatores que condicionam a saúde do trabalhador. Então, foi essa o propósito, o grande propósito da minha palestra aqui hoje e, bom, espero ter conseguido, enfim, provar que esta relação existe a partir dos vários aspectos que aqui fui ilustrando ao longo da palestra. Bom, foi um gosto, de facto, estar aqui convosco, agradeço muito o convite, desejo as maiores felicidades sei que ainda vai haver mais uma palestra e com certeza que eu irei ouvir as anteriores e vou tentar estar presente na próxima, que também, e apelo para quem está aqui, que também possa estar na próxima, porque o tema é interessantíssimo, este debate em torno do trabalho e da discussão das organizações é fundamental ser feito. Agradeço mais uma vez, professor. Espero que em breve a gente possa levar o senhor ao campus do Agreste, né? O FPE, o campus CAA, que é o campus do Agreste.
Muitíssimo obrigada e quero convidar a todas e todos também para a próxima semana a gente assistir a palestra com a professora Roberta Ribeiro, que vai falar sobre feminismo. Se vocês relembrarem um pouquinho, saiu uma pesquisa recente, né, agora nesse período de pandemia, que o trabalho acadêmico das mulheres diminuiu muito nesse período de pandemia, né? Então, Roberta vai partir desse ponto para trazer essa discussão sobre o trabalho feminino e sobre a questão da mulher negra também, né, na sociedade, é isso, no mundo do trabalho de modo geral. Muito obrigada mais uma vez, professor, muito obrigada a todos os presentes e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.